Quem espera a revelação, eu vou soltar algo aqui da parte de Deus. Eu ainda não vi Bolsonaro preso. É uma loucura sem precedente tentar prender Bolsonaro. O ferrão é muito maior do que se pensa. É de uma hora para outra, vai acontecer tudo junto. Eu falo da hora do impacto. Eu acredito que quando quiseres verdadeiramente prender Bolsonaro, vem uma parte de uma surpresa. Infelizmente, até quem não acredita vai sofrer impacto. Vou dizer uma coisa para vocês, estou olhando nos olhos de vocês. Eu não vejo Bolsonaro preso. 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 Eu vejo um reboliço muito grande de coisas aí bombásticas que vão acontecer de uma hora para outra nesses dias aí. Deus vai botar tudo fileira dominó. Mas tudo pode mudar em um minuto. Muitas coisas vão mudar em poucos dias. Vem coisas fortes, grandes e decisivas. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Essa situação insustentável é uma briga, uma contenda muito grande no meio das instituições. Uma contenda muito grande. E a justiça será feita. É como se estivesse chegando a hora do basta. Basta. A grande mídia e a imprensa nacional brasileira vai ter muito assunto para falar durante muitos dias. Se preparem. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Eu estou alegre hoje, Senhor. Hoje tu me mostra o cheiro da tua justiça aqui no território nacional brasileiro. Eu consigo sentir o cheiro da justiça de Deus. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre Bolsonaro. Hoje o Brasil amanheceu com esse possível pedido para analisar a PGR sobre o pedido de prisão de Bolsonaro. E hoje muitas pessoas falaram, foi as coisas que mais preocuparam as pessoas hoje. E eu disse o seguinte, eu vou repetir novamente, eu vou desenhar, repetir milhões de vezes para quem não entende, que eu ainda não vi Bolsonaro preso. Eu ainda não vi Bolsonaro preso. E algumas pessoas disseram, você não vai mudar? Olha só o que foi que o ministro pediu, a PGR, que analise a possível prisão de Bolsonaro. Você não vai mudar? Me perguntaram. E eu digo a mesma coisa. Eu não vejo ainda Bolsonaro preso. Sabemos que o que mais desejam é isso, é que Bolsonaro seja preso. Isso já vem uma luta já há mais de 2 anos para que isso aconteça. Mas até o presente momento não aconteceu. Na live passada, para tirar as expectativas negativas de alguma pessoa, eu disse, olha, não se preocupe. E repeti 10 vezes ou mais, eu não vejo Bolsonaro preso. Eu não vejo Bolsonaro preso. Existem muitas caminhadas ainda para se dar. E tudo tem o seu tempo, segundo o livro de Eclesiastes. Capítulo 3. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E tudo tem esse tempo determinado. E há um tempo. Eu vejo dezenas, as pessoas me mandam, de canais, e até mesmo videntes brasileiros, afirmando que Bolsonaro vai preso. Há 2 anos eu vejo as pessoas mandando de um vidente brasileiro, afirmando que Bolsonaro vai preso. Afirmando que Bolsonaro vai preso. E eu digo sempre, eu ainda não vi Bolsonaro preso.
A não ser que eu desenhe, faça um negócio para botar na cabeça do povo, abra a cabeça do povo e coloque dentro da cabeça. Eu não vejo Bolsonaro preso. Então eu quero começar com isso, não vejo Bolsonaro preso. Existem muito mais coisas ainda para acontecer. Olha, eu estou cheio de visão hoje. Eu vim aqui porque senão eu estava passando mal. Convida mais 7 mil pessoas para acompanhar as visões que Deus me deu. E vai ser preciso você gravar esse negócio. Vai ser preciso você gravar esse negócio. Vai ser preciso você gravar este negócio. E eu quero repetir novamente, centenas de milhares de vezes, que até hoje eu não vi Bolsonaro preso. Não vi. Não vi Bolsonaro preso. E eu vou dizer mais uma coisa para você. É uma loucura sem precedente no reino espiritual, porque falo só dele. É uma loucura sem precedente, Fábio Pereira, tentar prender Bolsonaro. O ferrão é muito maior do que se pensa. O ferrão é muito maior do que se pensa. Eu estava hoje conversando com um amigo. Nós estávamos orando e conversando. E esse amigo, um coronel, e eu falava com esse amigo coronel, e ele dizia, olha, a sua parte espiritual, o que você tem a dizer? Eu disse, coronel, nós só temos que viver um grande impacto. Esse impacto que não tem como voltar atrás, não tem como retroceder atrás. Se vista de pano de saco. Ore pela nação brasileira, porque os dias são decisivos. Infelizmente, até quem não acredita vai sofrer o impacto desse grande dia decisivo. Mas o Senhor libertará o Brasil por completo. Deus não faz obra nenhuma que fique pela metade. Deus só faz obra completa. Eu quero dizer 2 coisas importantes hoje, para que todos nós ficamos guardados, para que nós possamos saber, e aí vocês tiram suas conclusões, depois das verdades, se vai acontecer ou não. Tire suas conclusões, se vai acontecer ou não, tá? Apenas aqui eu falo, apenas isso. É Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, estou olhando nos olhos de vocês. Eu não vejo o Bolsonaro preso. Eu vou repetir. Eu não vejo Bolsonaro preso. 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 Será que deu para entender? Ou quer que eu diga mais forte do que isso? Eu, na minha espiritualidade, que busco com Deus, através do Espírito Santo de Deus, amando todos e a todos, porque eu amo mesmo, eu não vejo Bolsonaro preso. Não, mas não pode tentar. Tentar é uma coisa, querer é outra. Executar a prisão é completamente diferente. Eu não vejo Bolsonaro preso. Eu vejo um reboliço muito grande de coisas aí bombásticas que vão acontecer de uma hora para outra nesses dias aí. Ah, meu pai do céu, até o dia 7, se não me salva a memória. Fui dar uma data que Deus tinha dito. Até o dia... Gente, quando eu digo uma data, não significa que é aquela data naquele dia 7. É do dia que eu disse até o dia, todos os acontecimentos. É hoje, amanhã, depois da manhã, depois, blá, 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 blá. Você entendeu? Agora, uma libertação não se dá simplesmente sem dor. Vai ter que ter dor. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Eu não vejo. Eu falava anteriormente que eu via percas entre da direita e da esquerda. Vai ter. Aí Eduardo Bolsonaro, dia 18, foi para os Estados Unidos e disse que não volta para o Brasil até que se resolva essa situação. Mas tudo isso eu falava antes. Mas ninguém diz. Ninguém diz. Quando eu dizia, no mês de junho de 2024, que eu via pessoas, deputados ou senadores, pedindo, tipo assim, asilo político no país, todo mundo disse que era loucura. Aí o deputado, logo o filho do presidente, foi pedir lá nos Estados Unidos. Alguém diz isso aí? Alguém diz? Alguém é capaz, corajoso, né? Leal de dizer que, meu irmão, a esquerda pode comemorar à vontade qualquer tipo. Eu não vejo Bolsonaro preso. Não vejo. E eu falava hoje o seguinte, que eu vou falar aqui para vocês. Eu não sou de rodeio, não, digo logo. Olha, a pressão vai ser tão grande, o que vem por aí é tão destruidor, tão magnífico no reino espiritual. E eu falo do reino espiritual, não falo do político, eu falo do reino espiritual. É tão magnífica que vem aí no reino espiritual que é impossível a pessoa não temer. Mas fica tranquilo, vamos ver os próximos capítulos do que vai acontecer, né? Vamos ver os próximos capítulos do que vai acontecer. Aí a gente vai olhando, vai vendo o que vai vir. Mas tudo pode mudar em 1 minuto. Tudo pode mudar em 1 minuto. Tudo isso pode mudar. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Eu não vejo.
Eu vejo Deus impactar o território nacional brasileiro de uma maneira tão gigante que vai ter que obrigar muita gente a se refletir. Porque o negócio não vem de brincadeira. É como se fosse um veneno, uma arma destrutiva por completo. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Para quem queria saber disso, eu vou repetir 1000 vezes, eu não vejo Bolsonaro preso. Não vejo. Muitas coisas vão mudar em poucos dias. Muitas coisas irão mudar com poucos dias. E eu vou dizer claramente, sem rodeio, eu vejo só o bem para a direita brasileira. E só coisas desfavoráveis para a esquerda brasileira. Cada um se responsabilizará pelos seus atos, pelos seus desejos de poder, de glória e de ambição. O que o ser humano planta, aquele colhe. A colheita, a plantação é livre, mas a fatura chega e a colheita é certa. Então, vem coisas fortes, grandes e decisivas. Tudo que vem aí é decisiva. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus libertará o Brasil. E agora está mais perto do que nunca, porque os acontecimentos vão mais rápido. E aí nós brasileiros já estamos preparados, né? E é preciso orarmos, se vestirmos de pano de saco e orarmos pelo Brasil. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Não vejo. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Eu vou repetir, eu não vejo Bolsonaro preso. Eu acredito no meu Deus. Deus vai criar uma situação insustentável no território nacional brasileiro. Nesses dias, poucos dias. Hoje são 29/3/2025, não é isso? 29/3/2025, são 22 horas e 45 minutos. Essa situação insustentável é uma briga, uma contenda muito grande no meio das instituições. Uma contenda muito grande, estou falando da parte espiritual, é a parte que me rende e me cabe. Uma briga muito grande, mas muito grande. E esta briga é que vai decidir tudo. As televisões nacionais, internacionais, principalmente a grande mídia nacional brasileira, vai ter muito assunto para falar. Durante muitos e muitos e muitos dias, eu vou repetir. A grande mídia e a imprensa nacional brasileira vai ter muito assunto para falar. Durante muitos e muitos e muitos e muitos dias. Se preparem. Mas eu não vejo Bolsonaro preso. Querer uma coisa, tentar outra. Poder é completamente diferente. Fazer. Eu estou falando pela parte espiritual, assim como cada um de suas crenças e religião tem. Eu, como crente lavado no sangue do Cordeiro, 37 anos de crente, 17 que pastorei, eu não vejo Bolsonaro preso. Mas vai haver um grande reboliço esses dias no meio das instituições. Mas é grande. A gente vive num período político tão conturbado, né, com tantas notícias, escândalos, perseguições, prisões, buscas e apreensões, que às vezes algumas notícias de grande relevância passam despercebidas. E essa que eu quero mostrar para vocês agora é uma bomba, é gigantesco. Como vocês sabem, uma das principais pautas que está sendo debatidas hoje é justamente essa perseguição do Alexandre de Moraes e a sua Stasi, a sua Gestapo, né, e os outros alguns ministros do STF, para prender Bolsonaro, os seus aliados, acabar com a direita, censurar todo mundo e realmente, assim, botar o restinho de democracia que a gente tem no caixão e enterrar. Só que eles cometeram um pequeno erro. E agora nós temos uma possibilidade real de suspender o julgamento até o final de 2026. E eu vou explicar para vocês. Existe na Constituição um artigo, né, artigo 53, parágrafo 3 e 4, que fala que, até peguei aqui, ó, vou mostrar para vocês, exige que denúncias aceitas pelo STF contra deputados diplomados devem ser informados ao parlamento, que poderá suspender o processo até o final do mandato por votação da maioria dos seus membros. O que isso quer dizer? Todas as vezes que um deputado federal se torna réu em um processo, né, uma investigação, um processo no STF, o parlamento, ou seja, a Câmara dos Deputados, tem a oportunidade de votar pela suspensão desse processo, desse julgamento. E aí o PL entrou com esse requerimento, o Hugo Mota já acatou, acho que quem colocou isso foi até o Cláudio Dantas aqui, ó, mostrar para vocês. O Cláudio Dantas acatou, puxar aqui, ó. Urgente, Hugo Mota acata pedido do PL que pede sustação da ação contra ramagem. O que isso literalmente
quer dizer? Vou mostrar aqui a matéria para vocês. Gente, isso aqui é uma bomba. Se a gente conseguir votar isso daqui, e ele é uma coisa que não é uma escolha do presidente da Câmara dos Deputados se vai votar ou não. Ela tem que ser votada em 45 dias. Esse é o prazo máximo. Então, ele já está fora da alçada dele de impedir. Não é que nem a anistia. E aqui fala, ó. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Monta, decidiu que há pouco acatar o pedido do PL para sustar a ação penal do Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Esse foi o erro que eles cometeram. O erro que eles cometeram foi ter colocado no meio desse núcleo 1, que é o Bolsonaro, Cid, Felipe Martins, Braga Neto, um deputado federal. Quando se coloca um deputado federal nesse julgamento, nesse processo, isso dá prerrogativas para nós, deputados federais e o Congresso, votar na suspensão. E como faz tudo parte de uma única denúncia, se o processo do Ramagem for suspenso, todo o núcleo número 1 ficará suspenso também. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não poderão condenar ou continuar o julgamento até o final do mandato do Ramagem. Aqui, ó. Se a suspensão ocorrer, terá de ser ampliada no mínimo aos demais denunciados do núcleo 1, onde está Bolsonaro, pois as denúncias do núcleo 1 foram recebidas em bloco. Não faz sentido jurídico nenhum fatiar para julgar se não fatiou para receber a denúncia. E tem a suspensão, ou se motivado por ação própria, o STF provavelmente discutirá se a previsão da suspensão por estar pendurado no artigo 53, que trata da imunidade parlamentar para falar, opinar e votar, aplica-se ao caso do golpe. Por que acontece? Olha que curioso. Todas as denúncias e todo esse processo para prender Bolsonaro e todas essas pessoas do núcleo 1 não se envolvem em ações, não se referem a ações, porque nenhuma ação foi executada, mas a palavras, a discussões, a falas. Eles querem prender e condenar todas essas pessoas, inclusive Bolsonaro, por palavras e falas que eles dizem que foram ditas ou que realmente foram ditas. Não houve nem sequer uma ação concreta. Fala aqui, ó. Mas é bom que se diga que boa parte da acusação contra os denunciados do núcleo 1 está relacionada ao uso da palavra em posts e lives, visto como forma de enfraquecer o Estado, insuflando as pessoas, motivando o dia 8. Olha que loucura. Eu tinha até mencionado, mas eu tinha reparado que boa parte das denúncias é por causa de lives, vídeos, posts e falas. Nada em ação concreta. Então, olha só, não só não tem liberdade de expressão no Brasil, como dependendo da conversa que você tiver, você pode ir preso por golpe de Estado. Por tentativa de golpe de Estado, mesmo estando fora do país. Então, assim, o que acontece? Nós vamos agora, dentro de 43 dias, 42 dias, obrigatoriamente votar no Congresso, na Câmara dos Deputados, no plenário, a suspensão desse julgamento. Se a gente consegue isso, se nós conseguimos a maioria dos votos, gente, vocês não estão entendendo a gravidade. Isso aí é uma bomba no projeto do STF de prender a direita, de perseguir a todos. Então, peça aos seus deputados aí dos seus estados para que eles votem sim na suspensão desse julgamento ilegal, criminoso, persecutório contra o Ramagem, toda a direita e o Bolsonaro. Agora essa é uma missão que a gente tem e não é difícil, gente, porque vai ser pautado em pouco mais de 40 dias. Um abraço. Urgente! O Partido Liberal usou a Constituição para protocolar um pedido que barra o julgamento de Bolsonaro no STF. Mas tem alguns poréns. Fica aqui comigo para eu te contar essa história, para eu te explicar quais são os próximos passos a partir desse pedido e quais são as consequências disso. Lê aqui comigo que saiu no jornal Valor Econômico. PL pede intervenção da Câmara dos Deputados para suspender a ação penal contra Bolsonaro e mais 7 por tentativa de golpe. O PL protocolou nesta terça-feira ontem um pedido para que a Câmara dos Deputados suspenda a ação penal no Supremo Tribunal Federal que tem o ex-presidente Bolsonaro como réu, juntamente com outras 7 pessoas. O argumento é o de que a Casa tem a prerrogativa de fazer tal solicitação de suspender o processo, uma vez que o deputado federal Alexandre Ramagem está entre os réus. Ou seja, o PL foi para cima. Quem acompanha o canal já sabia que isso podia acontecer, porque na segunda-feira, há 2 dias, nós fizemos um vídeo aqui explicando essa possibilidade de a Câmara virar o jogo com base na regra da Constituição que permite a ela suspender o processo contra o deputado. Se você perdeu esse outro vídeo que eu fiz, eu vou deixar ele aqui na tela, no final e também na descrição para você conferir. E aciona o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder as novidades aqui do canal. Nesse vídeo que eu vou deixar para você, de forma muito resumida, eu expliquei a possibilidade que existia de suspender o andamento da ação penal porque parte das acusações contra o Ramagem, que é deputado federal, dizem respeito a fatos do 8 de janeiro de 2023, que aconteceram, portanto, após a diplomação do Ramagem como deputado federal. E isso não se trata de uma violação, interferência ou golpe da Câmara no Supremo, não. Isso é um mecanismo legítimo. Está previsto lá no artigo 53 da Constituição. E sim, se houver maioria da Câmara na votação, o julgamento pode ser suspenso. Mas tem um porém que eu já falo pra vocês, que eu conto lá no vídeo e que eu já conto pra você aqui também resumidamente. Mas olha aqui, ó, a matéria continua. Segue aqui, ó. O advogado do partido, Marcelo Bessa, disse ao Valor que, no seu entendimento, a medida pode alcançar todos os réus, incluindo Bolsonaro. Isso porque a ação penal não foi desmembrada pelo Ministério Público Federal no momento da denúncia e, portanto, pode ser suspensa como um todo e todos seriam afetados. Ou seja, essa suspensão poderia, em tese, incluir o Bolsonaro. E agora, qual que é o próximo passo a ser dado após a efetiva realização do pedido de suspensão que foi feito ontem pelo PL para o plenário da Câmara?
Olha, agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele tem um prazo de 45 dias para colocar esse pedido, essa medida em votação no plenário da Câmara dos Deputados. E se houver 257 votos favoráveis, ou seja, metade mais um dos deputados, a ação criminal do STF deve ser suspensa. Gente, vocês conseguem mensurar a importância desse ato? Você gostou dessa novidade? Então, antes de falar por que essa ação é tão simbólica na nossa política hoje, curte o vídeo porque o seu apoio é fundamental para levar a verdade e para levar voz à nossa indignação para mais pessoas. Não custa nada e assim você ajuda o canal a continuar levando análises para você e para outras pessoas. E vamos avançar. Por que então que esse pedido do PL é importante, Deltan? Esse ato é significativo por um simples motivo. O parlamento ele tem a chance de mostrar sua força perante o todo-poderoso STF, que vem atropelando o parlamento há anos. Olha aqui essa pesquisa que saiu há 2 dias e que é inédita aqui no canal, nunca mostrei pra vocês. Olha aqui, pesquisa. 8 em cada 10 parlamentares acreditam que o STF invade as competências do Legislativo. Você tem noção aqui do que é isso? Quase todo o Congresso acredita que o STF usurpa o poder do Congresso. E lembre, o Congresso é o povo, é o poder do povo. Ou seja, 8 a cada 10 parlamentares acreditam que o STF está usurpando o poder do povo. Olha aqui o que diz a matéria. Checa aí comigo, ó. Na Câmara, 48%, ou seja, quase 50% dos deputados acreditam que o Supremo invade as competências do Congresso usualmente. E 31% afirmaram que a invasão ocorre ocasionalmente. Então veja, a discussão é se a invasão das competências acontece sempre ou só às vezes. E não se acontece ou não. Entre os senadores, essa percepção é de 42% de que existe uma invasão usual e 34% de que existe uma invasão ocasional. Ou seja, todo mundo lá no Congresso tem a percepção, acredita, que o STF está atropelando, que está abusando dos seus poderes, que está usurpando o poder do povo. E por que então o Congresso não faz nada? Por que não existe uma reação? A gente está acostumado a ver um parlamento acovardado, com medo de fazer qualquer ação que desagrade Moraes ou a sua turma, que tem medo de retaliação do STF. Agora, o Congresso tem uma oportunidade muito importante de reagir com o apoio da sociedade. Dessa vez, o PL, o partido que entrou com o pedido, o partido do Bolsonaro, literalmente complicou a vida do STF, que tá doido para prender o Bolsonaro. Se o partido tiver força política e convencer os deputados junto com a pressão social para aprovar a suspensão do julgamento do Bolsonaro, o jogo pode sofrer aí um terremoto político, com uma demonstração de força do Bolsonaro. Contudo, vamos para um porém importante aqui, contudo, como eu expliquei no outro vídeo que eu vou deixar para vocês, lá eu expliquei detalhadamente, há razões para que alguns partidos não concordem com a suspensão do processo, até porque vários aí vão ter candidatos a presidente em 2026 e não querem concorrer com o Bolsonaro. Além disso, o próprio Supremo, se for aprovada a suspensão, pode desmembrar o processo em relação ao Ramagem, que é o deputado federal, e querer seguir em relação aos outros réus, incluindo o Bolsonaro. Isso porque eles estão doidos para prender o Bolsonaro logo. Mas existem também razões para defender que esse desmembramento não é possível, e eu ainda quero trazer para vocês aqui num próximo vídeo. De toda forma, gente, o mínimo que vai acontecer se a Câmara aprovar a suspensão vai ser uma imensa demonstração de força política, num julgamento que, vamos lembrar, é um julgamento político. E essa manobra do PL, que, diga-se mais uma vez, é totalmente legítima, vai no mínimo atrasar o processo. Vamos então aguardar para ver o que vai acontecer, e eu vou trazendo as novidades aqui. E enquanto o Congresso luta para frear o STF, o desgoverno Lula continua fazendo o que faz muito bem, desgovernando e desgovernado, gerindo muito mal até mesmo o que ele mais valoriza, que são seus programas existencialistas. Vocês viram a história absurda do Pé de Meia? De forma bem resumida, o programa Pé de Meia, criado para incentivar jovens a permanecerem no ensino médio com uma ajuda financeira, está sob suspeita de fraudes. Novidade, né? Em algumas cidades, há mais beneficiários do que alunos matriculados. Gente, vocês entenderam isso aqui? Tem mais pessoas recebendo para ficar na escola do que tem pessoas na escola. Isso é absurdo! É uma fraude escancarada! E o MEC aí, do governo federal, simplesmente culpou os estados e prometeu corrigir os problemas. E é claro que o time do Novo não deixou barata essa história. Acompanhe aqui comigo, ó. Olha aí. Oposição pede investigação sobre Pé de Meia no TCU e convocação de ministro após reportagem. Os requerimentos foram apresentados por quem? Pela líder do Novo, Adriana Ventura, e pelo deputado Kim Kataguiri. O Ministério da Educação diz colaborar com secretarias estaduais para resolver os problemas do programa. A oposição ao governo Lula no Congresso Nacional pediu nesta segunda-feira ao Tribunal de Contas que promova uma auditoria dos programas do Pé de Meia, e os oposicionistas também apresentaram um requerimento de convocação do Camilo Santana, ministro da Educação, e isso foi pedido para a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. É isso que aconteceu agora. E eu tenho muito orgulho dos nossos congressistas. O Marcel Van Hatten, a Adriana, o Gilson Marques, o Eduardo Girão. O Partido Novo não deixa passar batido a corrupção, o abuso, o escândalo, não. O Novo não é comprado pelo governo com cargos e emendas e não se dobra às pressões de Brasília, que são imensas. O Novo vai pra cima do governo Lula, e esse caso aqui não é o primeiro, não será o último, e eu sempre vou mostrar nessas lives aqui alguns destaques da nossa atuação, como esse caso. Veja o que aconteceu, aliás, com o Marcel nesta semana. Olha aqui, ó. Líder do PT denuncia deputado Marcel Van Hatten e a PGR por chamar a STF de máfia.
Isso aí é o que tá acontecendo com o Marcel. E olha mais, deputado que chamou o STF de mafioso e chantagista entra na mira da corte, que mandou recado pela imprensa que vai caçar, processar o Marcel por conta disso. Ele sempre com seus porta-vozes da imprensa, né? Gente, o Marcel tá sendo censurado e perseguido justamente por ele não se dobrar ao STF, que ele criticou duramente. Pouca gente na política tem a coragem e a fibra moral do Novo em lutar pelo Brasil. Você gostou da postura do Marcel, do Novo, de não se dobrar aos abusos dos donos do poder? Se você gosta desse tipo de atuação firme contra os abusos do poder e quer apoiar o nosso time, deixa o seu like, mas você pode também dar um passo além disso. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.